Bom, então vamos retomar rapidamente aqui para a gente poder avançar um pouco mais sobre o Epicuro agora, né? Então, nas aulas passadas, né, a gente... Só retomando aqui. Nas aulas passadas começamos a ver o Epicuro, né? O Epicuro é esse cara que está aqui, ó, do lado aqui, com um livro na mão, né? E essas florzinhas aqui na cabeça. Esse é o Epicuro, né? Ele tá dessa forma porque ele representa, de alguma forma, o jardim. Ele tá de azulzinho aqui, porque tem uma proximidade maior com o Aristóteles, né? Do que o vermelhinho, que tem a proximidade maior com o Platão. Então, a gente vai ter um Epicuro, né? Uma filosofia epicurista, que ela é mais ligada a um determinado tipo de defesa aristotélica que se contrapõe à defesa platônica. O Platão defende o mundo das ideias e o Aristóteles defende o mundo sensível, né? Então, assim, o Aristóteles vai falar: a verdade se encontra, nós encontramos a verdade por meio da experiência, né? E o Platão vai falar: não, é por meio da intelecção. Então, é nesse ponto que há uma certa disjunção, né? Um certo contraste entre os dois. E aí, os personagens desta tela que estão em azul, eles são todos personagens filosóficos que vão dar mais ênfase para a experiência. Enquanto Deixa eu te que... fazer uma pergunta, Isaac. Pode Deixa eu fazer. te fazer uma pergunta. Será que tanto o pensamento de Platão quanto de Aristóteles, eles eram realmente antagônicos? Você pode pensar de Não, forma que um está dizendo uma coisa, está dizendo outra coisa, entendeu? não. Eles são contrastantes, não antagônicos, né? Até porque, assim, nós estudamos muito Platão, só que o Platão ele viveu pra cacete, né? Viveu pra caramba. E aí ele escreveu muitas obras em fases diferentes da vida dele, né? Ele tem a fase socrática, a fase do médio Platão e a fase do Platão adulto, né? Mas o que o Platão... a questão aqui fundamental é a seguinte: a diferença dos dois é a mesma diferença que você teria em conversar com um matemático e com um biólogo e os dois tentarem te explicar como que o universo funciona. Você vai concordar comigo que os dois não estão errados, mas os dois não vão falar a mesma coisa. Porque um vai explicar as coisas por meio de uma regularidade de numérica, né? De quantificações, de regras, de leis, enquanto que o outro vai dizer que a realidade é baseada na matéria. E é essa a grande distinção entre os dois. Não é que o Platão não acreditasse na matéria, mas o Platão achava que a matemática era o elemento mais importante do pensar humano que levava você a se distanciar da matéria. Enquanto que o Aristóteles fala assim: não, a matéria é o ponto de partida de todo conhecimento humano. Eles chegam no mesmo lugar, mas partem de lugares diferentes, né? O Platão chega no mundo das ideias, né? Na segunda navegação, por meio da matemática. O Aristóteles chega na metafísica por meio da biologia, né? da física, da biologia. Os dois chegam na metafísica, mas eles partem de pontos diferentes. E aí, um vai valorizar mais as sensações e o outro vai valorizar menos as sensações. Deu para entender? Ah, deu sim. É que eu não consigo ver que os dois estão, assim, errado. Não é a palavra errado que eu quero usar, né? Mas, assim, de certa forma, há uma completude no pensamento de ambos, entendeu? Só que partem de pontos diferentes. Isso. A gente chama em filosofia de curva socrático-aristotélica, né? Que começa em Sócrates e ela vai terminar em Aristóteles, né? Platão está no meio. Então, se você tentar entender que esses três filósofos, né? Eles formam uma espécie de um bloco único, né? De pensamento, sim, né? Aí você tem o quê? Você tem um desenvolvimento, né? Um desenrolar do pensamento. Mas, quando você contrasta os dois, você tem diferença. Vai ser a mesma coisa que vai acontecer em vários lugares, né? Por exemplo, obviamente, os textos bíblicos, eles têm uma harmonia. Mas, obviamente, os textos bíblicos têm as suas particularidades, que às vezes até discordam um do outro em determinados pontos, né? O Pedro discordou do Paulo, né? Provavelmente o Tiago vai discordar do Paulo, ou o Tiago vai discordar algum ponto do Pedro. Mas, no frigir dos ovos, né? Eles estão Beleza, indo para o mesmo agora. lugar. Entendi a comparação agora, ficou legal. Legal? Então não vamos pensar que eles estão assim: eu vou superar Platão. Não. Ele vai falar assim: não, eu vou usar tudo que eu aprendi com Platão e vou pensar a partir daquilo que eu entendo ser elementos importantes da realidade que o Platão não pensou, né? O Platão não foi por esse caminho e eu vou por esse.
mas ele vai ter a mesma preocupação ética, a mesma preocupação de sabedoria, a mesma preocupação de virtude. O Platão era um cara muito mais, vamos dizer assim, religioso, espiritual, né? E o Aristóteles era menos do que isso. Ou, pelo menos, ele não gostava de misturar a filosofia dele com elementos da religião, né? Ele queria ser uma coisa mais, assim, como vou dizer, né? Mais laica, né? Vamos dizer assim. Não quer dizer que o Aristóteles não era religioso, não é isso. É que na filosofia dele, ele falou, bom, vamos tentar fazer filosofia a partir só daquilo que a mente humana é capaz de propor, né? Entendi, alto e claro, 5/5. Beleza, então. Bom, o Epicuro, como eu comentei com vocês, né, ele é conhecido como um filósofo do jardim, né, ele, então, compra um jardim lá em Atenas, né, no subúrbio de Atenas, e lá ele vai montar a sua escola. A escola de Epicuro, ela é retratada sempre mais ou menos da mesma forma, né, com comida, uma mesa de comida, e com a galera dançando, pouca roupa, não muito cheio de pudores e tal, assim, né, bem vinculada à questão assim de você estar satisfeito, vamos dizer assim, com o mínimo necessário. O mínimo necessário é a amizade, é a comida do corpo, é a saúde do corpo e a não perturbabilidade da alma, né? Ou deixar a alma tranquila. Então, aí a gente já falou sobre esses ensinos do jardim, né? Então, ele vai ensinar, né, a ataraxia e a aponia, né? Que eu já falei na aula passada. A aponia é a saúde do corpo, corpo sem dores, e a ataraxia, a saúde da alma, a alma sem dores também, né? A alma imperturbável. Essas duas questões são importantíssimas para ele. Aponia, ausência de dor no corpo, que é a mesma coisa que saúde, saúde do corpo. Então, como que eu faço para o meu corpo ter saúde? Eu faço alguns exercícios, eu como bem, e eu, sei lá, né, não prejudico o meu corpo. Isso é aponia para ele. Então, por isso que você vê o pessoal dançando aqui, né? Porque dançar é movimentar o corpo, né? É saúde do corpo, saúde da mente, saúde da mente, saúde do corpo. A gente vai ver isso com o tempo, né? E a atraxia é deixar os problemas para lá, né? Deixar os problemas de lado, fugir dos problemas que você puder fugir, né? Se você não puder fugir, você tem que enfrentá-los, mas sempre com o pensamento que eles vão durar pouco, né? Porque logo, logo vai acabar. Aí ele vai defender a autarquia, né? Que você é responsável por si mesmo, não precisa depender dos outros. Eles não defendem a ideia de cidade, de patriotismo, né? De identidade com a cidade. Para eles isso é uma coisa falsa, né? É uma criação falsa que não faz sentido, já que todos os homens são cidadãos do mundo, né? E todos os homens, então, são cosmopolitas, ou seja, eles são irmãos, né, iguais entre todos, né? Não há diferença mais entre grego, entre escravo, entre homem, entre mulher, entre criança, entre rico, entre pobre, tudo é igual para todo mundo. E então ele vai criar no jardim uma sociedade assim, que ela é igualitária, né? Igualitária, horizontalizada, né? Novamente outra imagem do jardim, né? Todo mundo podendo comer, todo mundo podendo, né, se divertir ali junto. Essas imagens elas são importantes porque elas vão fixando na gente a ideia do jardim. A gente vai ver ali, né, a sexualidade no jardim também presente, né? E ela não há nenhuma razão para duvidar de que essa sexualidade não era praticada entre homens e homens, mulheres e mulheres, e homens e mulheres, todo mundo junto, né? Somente para satisfazer o que o corpo necessitasse, né? Nada mais do que isso. Então não há nenhum vínculo de casamento, nenhum vínculo de união assim eterna, né? E de sofrimento por isso, né? Bom, aqui a gente já comentou sobre isso também, né? A origem das sensações. Aqui é uma diferença, né, entre Platão e ele. Para Platão, então, as sensações elas são enganosas e falsas. Já para Epicuro, as sensações elas são o que nós temos como realidade do mundo. Como é que eu sei que uma coisa é verdade ou é mentira? O Epicuro vai falar pela sensação de dor e prazer que ela causa. Se algo que eu estou praticando causa dor, ou seja, dor da alma e dor do corpo, ela é errada. Se causa prazer, prazer da alma, prazer do corpo, é correta. Entendendo que prazer aqui não é saciação. Prazer é o que é ausência de dor, né? Então, dor e ausência de dor. A ausência de dor, o Epicuro chama de prazer, né? E nesse caso, nesse ponto, é importante porque a gente
não pode nos deixar enganar, né, de falar que o Epicuro ele era um hedonista clássico moderno, né? Aquele cara assim que vive no bordel, vive na cachaça, vive na droga, né? Não, esse está procurando, está buscando, né, prejudicar o corpo de alguma forma, né? Buscando perturbar a alma de alguma forma. Ele está anestesiando, vamos dizer assim, a própria razão, né? A própria mente, o próprio corpo. Não é disso que se trata, né? A ideia no Epicuro é evitar dor. Se você não sente dor nenhuma, você já está em prazer. Aí você fala assim, não, eu não sinto dor nenhuma, mas não sinto prazer nenhum. É porque você não está entendendo o que é prazer em Epicuro, né? Prazer em Epicuro é tão e simplesmente saúde. Saúde do corpo, saúde da alma. E você vai concordar comigo que você se sente saudável quando você não sente dor, né? Então, o prazer é a ausência da dor, não é a presença da satisfação. Isso é outra coisa, né? Então, para a gente não exagerar aqui nas tintas com o Epicuro. E logo, então, tudo que nós sabemos sobre a realidade, nós vamos saber por meio das sensações que nós temos no corpo, né? Sensações de prazer e de dor. Tudo bem até aqui? As prolepses, né, são aquelas antecipações, né, as pré-noções de que de experiências passadas, né? Então eu peguei lá e chupei, né, uma laranja e eu percebi que ela é doce e aí a próxima fruta que eu ver que parece com uma laranja, assim, né, tem as mesmas características, uma mexerica, eu vou falar, essa aí deve ser doce também porque a outra que eu chupei parecida com essa era doce, né? Então você vai o quê? Vai por meio das sensações, vai ganhando, né, experiências, né, conhecimentos que você usa para antecipar outros conhecimentos possíveis, né? É lógico que você vai ter que sempre experimentar, né? De repente você vai encontrar lá uma fruta parecida com a laranja que é azeda pra caramba. Mas essa experiência, ela vai te dar uma nova concepção que vai gerar uma nova pré-noção de que essa nova fruta pode ser doce ou pode ser azeda. Então, a prolepse é o quê? É como nós operamos no mundo sem que nós precisemos experimentar tudo no mundo para poder ter algum tipo de conhecimento sobre as coisas. Eu não preciso, sei lá, né, cortar o meu dedo fora para saber se ele dói uma vez que eu cortei a pele, né, eu já senti dor, né? Quer dizer, se eu já cortei a minha pele, né, fiz um pequeno corte, senti dor, se eu cortar o meu braço todo, é óbvio, né? Eu tenho por prolepse, né? Que vai doer pra cacete, né? Então eu não vou fazer isso para testar, né? Então você vai antecipando, né, as coisas. Olha, eu não vou, sei lá, né? Eu não vou comer, né, uma comida que tem uma aparência de podre, porque já em algum momento eu tive uma experiência com isso e essa experiência antecipa para mim aquilo que pode acontecer com o meu corpo caso eu coma uma coisa que seja podre, né, ou que seja contaminada. Então, por prolepse, eu deixo de colocar meu corpo numa situação perigosa, vamos dizer assim. Então, isso é prolepse, né? Prolepse. Prolepse, então, é uma forma muito importante, né, de conhecimento, que nós vamos vê-la voltando várias vezes, não com esse nome, né, mas voltando várias vezes nos empiristas. O empirista é exatamente isso, né? Ele experimenta uma coisa e fala, olha, isso que eu experimentei aparece para mim como uma impressão que eu não vou mais me desprender dela. Eu vou começar a operar a partir de agora com essa impressão que eu tive anteriormente, né? É uma acumulação de conhecimentos por meio da experiência passada, né? Por meio da sensação. Se for verdade ou não é verdadeira, aí quem vai dizer é a experiência, né? A experimentação. Mas é o que nós chamaríamos de hábito, né? O que lá o David Hume chama de hábito. O Hume fala assim, ó, eu sei que o sol vai nascer amanhã? Não tenho como saber na minha cabeça. Mas eu tenho como saber por prolepse. Já que eu vi o sol nascendo tantas e tantas vezes, eu meio que antecipo, né? Que eu tenho uma pré-noção de que ele vai nascer amanhã. E viverei como se ele nascesse amanhã. Porque se a gente acreditasse que não nasceria, né? A gente talvez ficaria em estado de catatônico, assim, né? De angústia. A gente sai de casa e volta para casa. Então a gente sabe que sair de casa não é algo perigoso o suficiente para fazer com que eu morra, né?
Então eu tenho uma pré-noção de que há uma certa segurança em sair e voltar. Por isso, quando eu saio de casa, eu planejo voltar e tenho uma certa tranquilidade de fazer isso, né? Se eu tivesse um lugar onde, assim, 90% das pessoas saem de casa, não voltam, né? Aí, por prolepse, eu nem sairia, né? Porque eu teria a pré-noção de que não vai dar bom. Boa isso aqui? Tá de boa. Só tiraria o policial dessa rela aí. Sai no O satisfaz. policial, né? Mas aí você pensa assim, né? O policial, ele vai sair de casa e vai voltar, ele sabe que ele pode não voltar, ele sabe que ele pode não voltar, mas ele sabe que a maioria dos policiais voltam, por isso que ele sai, né? Se ele falasse assim, olha, não, tipo, de 100 policiais que saem, só 90 voltam para casa no final do dia. Eu duvido muito que ele fosse policial. Pois é, por que que uma pessoa ela se coloca na situação de ter que sair de casa quando ela não precisa, vamos dizer assim. Eu tenho aqui, né, uma comida, eu tenho aqui uma cama, tenho aqui as coisas aqui, eu não preciso sair. Mas essa pessoa, ela sai mesmo assim, né? Ela sai por quê? Porque ela tem, por hábito, a ideia de que ela está saindo e voltando todo dia. É perigoso? É perigoso. Pode morrer? Pode morrer. Mas por prolepse, por antecipação, eu sei que, na maior parte das vezes, a pessoa não morre. Mas pode acontecer, né? E aí, se todo mundo começar a morrer, aí você não sai mais. Aquele aviãozão lá vai estar chegando aqui daqui a pouco. Lembra aquele avião do afegão lá que caiu um monte de gente? Você vê a galera fugindo de um país, correndo, arriscando a própria vida, pendurando, morrendo, porque ali Isso. E por quê? Aquele avião vai estar aqui daqui a pouco. E por que que eles estão fazendo isso? Porque eles querem sair de situação pior. Porque eles têm uma experiência anterior. Isso, né? Isso. Ou seja, por prolepse, eles sabem que é melhor tentar fugir e morrer no caminho do que tentar ficar e morrer torturado. Interessante, né, velho? É prolepse, né? É prolepse. Mas eles são loucos? Não, você não tem, nós brasileiros, não temos a experiência que um afegão tem. Por isso, nós não podemos dizer que eles estão agindo de maneira lunática. Eles estão agindo de maneira, aqui, com Epicuro, tá? Por meio da prolepse. Eu ia comentar com vocês do atentado que tinha planejado, o atentado terrorista no Brasil? Não. Não? Tinha um atentado. Eu vi uma entrevista de um brasileiro que foi fuzileiro naval, né? Que foi para os Estados Unidos cedo e se tornou fuzileiro naval. E aí ele serviu, foi para várias guerras, né? Iraque e Afeganistão entre elas. Ficou no Afeganistão 6 meses. E aí ele fazia parte de uma equipe lá de inteligência, né, que ele foi chamado para ver, porque eles descobriram um plano da Al-Qaeda de um atentado terrorista no Brasil no dia 12 de outubro, naquela peregrinação de Nossa Senhora de Aparecida. Sério? Segundo ele, para os islâmicos, o Brasil é um dos inimigos dele por conta da fé, entendeu? Por conta de ser um país cristão, no contexto geral. Isso, entendeu? Então é um dos países inimigos e alvos do islamismo. Então eles tinham todo um plano de atentado terrorista no dia 12 de outubro, que ele com a equipe lá descobriram, entendeu? Em 2010. Entendi. Aí ele alertou o governo brasileiro em 2010, mas o governo brasileiro nada fez, ele disse que não houveram retorno nenhum, e aí só não aconteceu porque eles anteciparam esse atentado, entendeu? Esse plano. E aí assim, né? Por que o governo brasileiro não fez nada? Pode ter duas razões, né? Uma, que eles são parceiros, né? Na época eram, né, parceiros dos povos árabes e tal, né? Outra por prolepse, né? Parceria do Hamas, do Irã. Mas outra por prolepse também, né? Fala assim, não, isso aqui não aconteceu no Brasil, então não vai acontecer não. Né? Por prolepse, né? Ou seja, se antecipa, né? Nunca vai acontecer no Brasil porque nunca aconteceu. Pensando em termos epicuristas novamente. Sim, sim. Por isso que eu trouxe essa ideia aí, né? Pode ter essas duas razões. Apesar de eu entender mais para a primeira, né? Sim. Então, você pega lá um judeu alemão, né? Judeu alemão, se você falar para ele assim, vacinação obrigatória, ele não vai. Porque ele falou assim, por prolepse, eu sei que toda vez que me obrigam a fazer alguma coisa, eu acabo no campo de concentração, por prolepse, né? Mas pro brasileiro, isso não tem o mesmo peso. Por quê? Porque por prolepse, todas as vezes que a gente foi obrigado a fazer alguma coisa no Brasil, a gente não
não perdeu as nossas liberdades, vamos dizer assim, né? A gente continuou, né? A revolta da vacina, né? Todas essas questões aí, a gente continuou. Então, a gente não tem, aqui no Brasil, uma percepção, né, de que o governo quer matar a gente, né? Como o judeu teve na Segunda Guerra Mundial, e por isso ele tem medo do governo, né? O judeu tem medo do governo. Não quer dizer que a prolepse está sempre certa, né? Porque ela é uma impressão, mas ela é o que faz a gente poder ir caminhando no mundo, né? Tá claro isso? Tá, 55. Eu não acho que é um conhecimento seguro, não, mas é o conhecimento que o Epicuro fala, olha, para você ter uma boa vida, você não pode viver preocupado toda hora. Para você não se preocupar toda hora, você tem que se basear nas experiências que você já teve. Nas experiências que você já teve, essas coisas que você já fez te causaram prazer, portanto, e não causaram dor, portanto, elas são aquilo que pode guiar a sua ação futura. Se você ficar com medo de tudo, você não vai viver. Se você não ficar com medo de nada, você vai acabar se colocando num lugar perigoso. Então, utilize as suas experiências passadas para poder ir sustentando aquilo que você pretende fazer no futuro, né? Essa é a ideia da prolepse, né? É uma ideia até certo ponto É uma ideia até conservadora, é parte do conservadorismo. É uma ideia que fundamenta, né, o pensamento conservador, é uma ideia assim que é o que a gente usa, na verdade, no dia a dia, a gente faz isso, né? Aqui só está dando nome para as coisas, né? Muito bem. Sim. E aí nós, oi? Não, sim, é isso mesmo que você falou aí, concordo. E aí ele vai chegar nesse ponto aqui, que é a relação sentido e dor, que eu acho que cheguei na última aula também. Que ele vai falar, olha, os critérios da verdade é prazer e a dor, eu já falei para vocês, então vamos repetir, prazer aqui não é satisfação, né? Não é ter os seus desejos satisfeitos, desejos que eu falo assim, as vontades mais escabrosas, né? Prazer é saúde, O Epicuro vai falar assim, olha, você jamais deverá não exercitar o seu corpo, mas você também jamais não deverá fazer o seu corpo ser um corpo musculoso, assim, aquele corpo escultural, né? Por quê? Porque aquele corpo escultural, ele causa dor e é passageiro. E não necessariamente causa saúde, né? O cara que malha para ficar bombadão, ele está, de certa forma, né, prejudicando a própria saúde, porque ele está lesionando os músculos, ele pode se machucar e tal. Então você vai malhar para ficar saudável, mas não demais, né? E também não pode ficar sedentário. Isso também é dor. Então, o prazer para ele é saúde, aponia, né? É a ausência de dor no corpo. A mesma coisa na alma. Então, a alma não pode ser cerceada demais e nem pode ser libertada demais. Você não pode fazer tudo o que você quiser, mas também você não pode não fazer aquilo que é necessário ser feito. Então, a prazer, para Epicuro, é esse equilíbrio, né? Equilíbrio da saúde, vamos dizer assim. Aqui um ponto interessante, que eu acho que eu não tinha colocado na última aula. Para o Epicuro, né, aqui é uma diferença gritante entre o Epicuro e o Platão e o Aristóteles, né? É mais o Platão até. Para o Epicuro, o que existe, o ser humano é composto de corpo. E a alma humana, ela é parte do corpo. A alma humana é tão material quanto o corpo. Então, o Epicuro, ele é 100% materialista. Ele vai dizer assim, olha, se os deuses existem, eles também são feitos de matéria. E eles são feitos da mesma matéria que nós somos feitos. A mesma matéria que faz a árvore, faz o animal, faz a terra, faz o céu, faz os deuses, faz os homens, faz a alma. Tudo é matéria para ele. Tudo é matéria. Por isso que ele vai sempre associar a ausência de dor no corpo com a ausência de dor na alma. E a ausência de dor na alma com a ausência de dor no corpo. Ele não está dizendo que não existe uma alma. Ele está dizendo que aquilo que nós entendemos por alma é um ajuntamento de átomos que está junto com o corpo compondo uma unidade. Aqui nesse ponto, eu imagino, né, e aí eu acho que há uma influência do Epicuro no pensamento do apóstolo Paulo.
não tanto do Epicuro, mas da física, né, da física atômica, né? Quando Paulo tenta explicar, tenta dizer, né, sobre aquela separação entre alma e corpo, e junta e medula, né? No pensamento atomístico, existem coisas que são unidas de tal forma que elas não podem se separar. Mas apesar de unidas, elas não são a mesma coisa. De maneira que, se eu separo essas duas coisas, eu destruo o átomo. E destruindo o átomo, eu perco a identidade ontológica do ser. Então, o ser humano, na minha interpretação aqui, né, seguindo, né, essa lógica atomista, o ser humano é uma composição de corpo e alma. Né? Uma composição, ou de corpo e alma, espírito de corpo e alma. Uma composição. E isso forma o átomo humano. Eu, o átomo humano. Se eu tiro, né, separo a alma do corpo, eu destruo esse átomo humano e deixo existir como pessoa, como entidade ontológica. Se eu preservo essas duas realidades, eu subsisto como uma unidade ontológica. Então, com isso, o que eu quero dizer é que a alma humana, ela não é diferente em termos de qualidade do corpo humano. Ela é material, assim como o corpo é. Não há uma dimensão espiritual que é diferente da material. A espiritual, ela é material de outra forma, né? Com outra configuração atômica, mas também é material. Tudo bem? É uma interpretação apenas, né? Não sei se não é. Eu entendi, eu estou aqui dissolvendo aqui essa ideia do corpo e da alma, entendeu? E aí eu vejo uma relação. Até porque eu estava discutindo outro dia sobre a ideia da concepção da vida, né? Eu entendo que interpretação também que a concepção da vida já é junto com a alma. Você não dissocia uma coisa da outra. Sim. Entendeu? E aí pode falar. Existem três concepções sobre isso, né? Uma é de que as almas pré-existentes, né? Deus criou todas as almas, e aí, na medida em que as pessoas são concebidas, Deus coloca a alma lá, né? Como se tivesse uma prateleira de almas, né? Nasceu outra aqui, vamos pegar essa alma aqui e colocar lá. Existe uma outra concepção que Deus faz, né? Deus produz uma alma nova para cada embrião novo, né? Então, o embrião nasceu lá, aí ele vai lá e produz, né? Ele cria uma nova alma. E existe uma outra teoria que diz que a alma humana ela é uma junção, a minha alma é uma junção de partes da alma do meu pai, da minha mãe e dos meus antepassados. Essas são três teorias sobre a origem da alma e da concepção, né? E que no cristianismo elas não estão claras, né? Elas não são dogmas, elas são teorias mesmo. O que eu estava discutindo em uma das vertentes que trouxeram na discussão foi de que a alma, ela, no momento em que você concebe a alma, Deus dá a alma para você e essa alma é limpa. E aí o corpo trata de sujar essa alma. Eu falei, não, cara, eu não consigo enxergar a luz do texto bíblico, eu não consigo enxergar. Pensando em alma como cognitividade, a ação que o indivíduo, que a matéria executa, né, pecaminosa, no sentido de pecaminosa, é porque ela já planejou na alma. Então, a alma já está suja. Sim. E essa é a razão pela qual Agostinho, Lutero, Calvino, né, todos eles vão admitir muito mais a ideia de que a alma humana, ela é o resultado, a minha alma é o resultado da alma dos meus antepassados. E ela carrega em si o germe do pecado dos meus antepassados. A semente. A semente. Uhum. Então, ela já nasce, vamos dizer assim, prejudicada, corrompida, né, pelo pecado. Mas ela não nasceria, assim, culpada pelo pecado, sim corrompida pelo pecado, né? Que aí é duas coisas, né? Você tem que distinguir entre o que é uma culpa moral, né, e do que é uma mácula original, né? Então, o ser humano possui uma mácula original, mas ele tem também a responsabilidade moral, né? E aí a Igreja Católica ela transformará isso na seguinte forma, né? Para aqueles que morrem sem culpa moral, ou seja, sem eu ter cometido nenhuma falta, né? Eu tenho um lugar que a minha alma vai, né? Que chama limbo, né? E para aqueles que morrem tendo pagado a culpa moral, vai para o céu, né? E quem não pagou a culpa moral vai para o inferno, né?
Já o protestante, ele vai dizer que quem vai... Bom, depende, né? Se você for calvinista, você vai falar assim, as almas elas vão para o céu porque foram predestinadas. E os pelagianos vão dizer o quê, né? Vão dizer que a alma das crianças deve ir para o céu porque elas não pecaram ainda. Mas as almas dos adultos, elas vão ter o peso da escolha. E os adventistas vão dizer que ela está dormindo, aguardando. Que está dormindo e aguardando e que elas serão destruídas. É o aniquilarismo, né? Novamente, voltando à questão da alma como um elemento material. Fala. A chamada tricotomia, né? Então, é composição, né? Não é composição. Então, isso surge da necessidade de você fazer o seguinte: você precisa explicar o que há de eficiente na conversão, né? O que há de eficiente na conversão que modifica o ser humano de forma permanente, mas que não é capaz de modificar a materialidade do ser humano. Porque assim, você se converte e as coisas que acontecem de ruim com você continuam acontecendo, né? Como é que, então, eu, convertido, limpo do pecado, livre do pecado, né? Como é que eu ainda sou vítima do mundo pecador, sendo que eu sou não pecador mais, né? E aí eles vão falar, bom, é porque a regeneração, ela acontece imediatamente na alma e futuramente no corpo, né? E aí, então, começa a separar as duas coisas, né? Por uma necessidade de explicar, não, né? Vamos dizer assim, de defender, né? De defender a regeneração. Aí a ideia é a seguinte, né? O espírito está salvo, a alma está sendo salvo e o corpo será salvo, né? Então, 3 momentos diferentes. Isso aí, assim, né? É uma maneira, né, de você tentar explicar isso. Não sei se está certo, se está errado. Que isso seja bíblico não é com toda certeza. Não tem nada, né, nas escrituras que comprovem isso. Mas, assim, é um discurso que talvez sirva para resolver um problema aí de uma angústia, né? Você prega... É? É. Isso. É. Sim. Sim. Assim, se essa concepção, né, se a gente for buscar a origem dela, histórica, ela vai estar no dualismo do gnosticismo, né? Dificilmente um cristão primitivo, né, pensaria assim, né? Ele fala, não, olha, eu vivo num mundo decaído e assim como Cristo, que era perfeito, sem pecado, sofreu, eu também sofro. Então essa é uma condição vamos dizer assim, do mundo em queda, né? Do mundo que jaz no maligno, né? Para usar um termo bíblico, né? Do mundo que é controlado pelas potestades do ar, né? E essa realidade, esse sofrimento só irá acabar quando este mundo for transformado.
É assim que um cristão primitivo pensaria, né? Mas modernamente a gente não admite isso muito, não. A gente fala assim, olha, se lá no bordel eu estava feliz, aí eu virei crente e agora eu estou infeliz, que vantagem eu ganhei? Né? E aí a ideia é essa, né? Ó, a vantagem que você ganhou é que hoje a sua alma ela é pura e antes não era. Ah, mas eu não tô vendo a minha alma. Mas você vai ver ela quando você morrer. Então, fica de boa aí, né? É, é, isso. É. Se tem algo que é poderoso, é isso, né? É isso que quer dizer. Isso. Uma hipérbole, né? É exatamente isso. Aí o pessoal fala que fala a língua de anjo, né? Não, os anjos têm pouco vocabulário, né? Porque todo mundo é igual, né? Então, fala poucas, três, quatro palavras. Hein? De boa isso aqui? Tranquilo? Ah, é? Mas ele deixou avisado? Deixa eu ver aqui. Vixe. Ele tá tem até no aquele curso aqui, né? Aquele treco lá de treinamento, né? Agarrado. Bom, então vamos lá, então. Continuando. Aqui eu já passei. Aqui, né? Para Epicuro, você está desanimado. Desanimado por quê? Aí ele vai perguntar. Certo? Então, aí você vai ter que fazer. O Epicuro sentaria com você, né, numa mesa, né? Colocaria lá uma taça de água, de vinho que tivesse ali, né? Um pão, né? Fala, vamos conversar sobre o que está acontecendo com a sua vida. E aí você começaria a conversar com ele, tipo um psicólogo, né? Aí você vai falar assim, então, né? Não, mas tá tudo bem com a minha vida, não tem nada de errado, não. É que eu tô desanimado mesmo, não sei o que e tal. Mas ele vai tentando, até que você chega assim, é porque tô me sentindo, sabe, velho, tá passando tempo, vejo pessoas mais novas que eu. Aí começa a entender, começa a aparecer, né? Olha, o seu problema é que você tá se apegando, né, a uma condição que é irreal para você. Ou seja, você já foi jovem também. Essa sua energia já passou. Agora você tem que entender que é um novo estágio e aceitar esse estágio como um estágio natural da vida. Então o Epicuro ele tentará fazer com você aquilo que um psicólogo hoje tentaria fazer. Agora, com relação ao Platão e o Aristóteles, a filosofia deles não tem exatamente esse objetivo, né? A de constituir a vida boa, vamos dizer assim. Para Platão e para Aristóteles, eu imagino que esse sentimento, né, ele também seria resolvido mais ou menos da mesma maneira, mas não há uma preocupação filosófica disso, porque eles diriam o seguinte: na medida em que você se dedica à filosofia, né, a mente humana, diferente do corpo, ela não degenera no decorrer da vida, né? Ela só aumenta, né? Quer dizer, a sua capacidade intelectual de quando você tinha 12 anos é muito menor do que quando você tinha 24, do que você tinha 30, 60, 70. Então você pode envelhecer o corpo, mas a mente continuar crescendo, né? Expandindo, né? E como a filosofia do Platão e Aristóteles são umas filosofias que dão muita importância para o mental, no sentido de conhecimento, eles talvez resolveriam dessa forma. Olha, o seu desânimo talvez seja porque você está se focando em coisas que não têm mais sentido. Você pode superar, né, essa sua sensação de inadequação por meio da aquisição de novos conhecimentos que farão de você uma pessoa muito mais sábia, né, e muito mais
muito mais requisitada, muito mais superior do que outros. Você tem uma ideia, né? Hoje nós temos um problema sério, né, com homens que envelhecem, mas não querem envelhecer, né? Eles querem se tornar eternos adolescentes, né? Eternas crianças. Então, o cara vai ficando mais velho, ele vai fazendo reposição hormonal, ele vai indo para academia, ele volta a fazer faculdade, ele volta a viver com a galera, ele quer sair para beber com o pessoal, ele quer namorar mulheres mais novas, ou seja, ele quer viver a vida como se fosse sempre a adolescência dele, né? Há um problema nesse sentido, né, de condição de razão. Assim, eu não consigo alinhar, né, a minha potência com a minha materialidade. A minha potência é intelectual. A minha materialidade, ela é energia física que esmorece com o tempo. A minha potência intelectual não esmorece. Portanto, ao invés de querer viver como adolescente, eu vou aproveitar a minha maturidade para ser cada vez mais poderoso, né, em termos intelectuais. Essa seria a ideia do Platão e do Aristóteles. A do Epicuro seria outra, né? A do Epicuro seria, para de se comparar com os outros e vamos experimentar a vida sem dor, que é o melhor caminho. Fala aí, Leandro. E essa papagaiada que está acontecendo agora aí, eu esqueci agora o nome do que eles deram para esse negócio aí, essa ideia do relativismo. São pessoas adultas querendo se passar por criança, colocando chupeta, entendeu? Vestindo roupinha de bebê, essa papagaiada toda aí, entendeu? Isso agora virou na moda, né? Tá na moda agora isso aí. Né? Isso é uma loucura, né, cara? Você já viu? Você viu falar disso aí? Você viu? Isso é uma moda nova de pessoas, assim, adultas, assim, de 30, 40 anos, né? Isso. E elas colocam uma fralda, uma roupa infantil, de pijaminha, chupeta, dorme em berços, né? E contrata pessoas para tratá-las como se elas fossem crianças. Isso, exatamente isso. Por uma espécie, assim, de desejo interno, né? De regressão, né? De regredir no seu desenvolvimento humano, né? Isso aí assim, cara, aceitar um negócio desse é o caminho para loucura, né? É o caminho para lunático. Mas o Epicuro falaria, cara, não faça isso, né? Isso fará mal para o seu corpo, né? Aprenda a viver com o seu corpo da maneira como o seu corpo é. Ele é materialista nesse sentido, né? Então, assim, se você é um adulto, não tem razão nenhuma para viver como criança. Desfrute daquilo que há de melhor na sua fase de vida, né? Do que há de melhor. Se eu sou velho, eu tenho a sabedoria da vida. Se eu sou jovem, eu tenho a energia, né, da vida, né? Se eu sou criança, eu tenho a não responsabilidade. E essas fases, elas têm que ser vividas na sua inteireza, né? Sempre na relação prazer e dor, né? Ou seja, na saúde do momento. Eu também não tenho. Eu tenho, mas eu não ligo ela faz uns 2, 3 anos. Cara, eu tenho e eu assisto jornal full power, cara. Nossa, jornal, às vezes eu tenho que parar porque eu sou muito viciado em notícia, entendeu? Essa é uma outra questão, né? Uma outra questão. Quer dizer, se a história da humanidade nos mostra homens e mulheres que não precisavam do tanto de notícia que nós temos hoje, será que a gente precisa mesmo? Né? É um ponto, né, de reflexão. Será que eles não eram mais felizes tendo menos satisfação? Aqui era mais feliz, eu tenho certeza que porque cada notícia que eu escuto me revolta de tal maneira que, entendeu? Não. Se eu tivesse poder, entendeu? Era melhor não saber, né? E às vezes era melhor. E aí você pensa assim, o tanto de tempo que você gasta com isso, que você poderia estar gastando em desenvolver as suas potências. Né? Exatamente, exatamente isso que eu estou trabalhando agora. Eu estou deixando mais de lado, pegando só o essencial, porque também eu tenho que pegar, porque tem que comentar na rádio, não tem jeito, então tiro o essencial e gasto mais tempo aqui na parte de desenvolver a potência, né? A parte cognitiva, né? Tem aquele livro lá, A Vida Intelectual, né, do padre Sertilange, né? Sertilange, eu tenho ele aqui. Sertilange. Então, ele fala isso, fala assim, olha, para você ter uma vida intelectual, você tem que, primeiro, né, fazer aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, você tem que saber notícia, né? Então, você vai separar uma parte do seu dia para saber notícia. Mas só aquela parte, só aquilo.
O resto você vai ter que dedicar para aquilo que é a vida intelectual, que é aquilo que não é passageiro. Ele tem aqui, inclusive, aqui no livro dele, fala dos tipos de leitura, né? Fala. Anotei aqui. Mas esse dos tipos de leitura, que é legal também, né? Leitura de informação, leitura de reflexão, leitura... esse é mais legal você ver no Adler, no Mortimer Adler, né? Do Como Ler Livros. O Mortimer Adler, ele cita o Santillanes, né? Porque Cita. cada um vai dividindo ali, né? Tem também os tipos, né? O João... Cara, como é que é o nome do cara? Esqueci. Enfim, mas é exatamente isso aí. Você se desprender um pouco, cara. Senão você fica muito tempo nisso aí ligado, não aproveita nada, fica puto pra caramba, e aí você jogou o tempo fora, entendeu? Isso. É o segundo capítulo do livro, é Organização da Vida, né? E aí ele vai dar lá alguns conselhos para você colocar as coisas no lugar, né? Ou seja, o que pertence à sua profissão, você vai fazer ela num período, né? O que pertence às suas responsabilidades, aí outro período, né? E ele vai organizando de tal forma que você tenha um tempo para a sua vida intelectual. Ele falou assim, esse momento é o momento mais importante do seu dia. É o momento que você tem que desligar de tudo, produzir uma certa postura meditativa, né? De desconexão com o turbilhão da vida e aprofundar-se naquele momento de estudo. E ele fala assim, ó, 1, 2 horas no máximo do seu dia, no máximo, né? E aí isso, não ler demais, ele fala, né? Não ler demais, mas ler bem pouco, né? É uma coisa contrassensual, né? Porque tem que ler. Para formação, leitura para formação, é aquela da persona da tua formação, para informação, para inspiração e para o entretenimento. Obviamente que ele usa outras palavras ali, né? O Santillanes, mas é nesse sentido aqui, né? Que aí é você entender o parágrafo, você averiguar o parágrafo e depois analisar o parágrafo, que aí você vai aumentando os seus níveis de leitura, né? Exatamente. Outro era o Hugo de São Vitor. Isso, que é o Didascalia, né? Isso, ele mesmo. Esse aí chama-se A Vida Intelectual, é do padre Antonin Sertilanges. É bem interessante, é um padre católico, né? E aí ele vive, eu não lembro qual que é a data, assim, mas é agora, acho que é século XIX, né? Século XX, não sei. E aí ele era professor de filosofia moral lá na França, e ele escreve um livro, né, aconselhando os seus alunos a como ter uma vida intelectual. E uma das formas, né, é você dividir o tempo entre aquilo que você precisa fazer, né, aquilo que você precisa fazer para a profissão, né, para ganhar vida, subsistência, aquilo que você tem responsabilidade, né, esposa, filho, casa, e aquilo que você tem que fazer como um hábito permanente de treino intelectual, né? É bem interessante, assim, esses livros, assim, né? Porque... Oi? Século XIX, morreu no século XX. 1900 século XX. Foi o livro que mudou a vida do Olavo de Carvalho, segundo ele. Então, né? E é muito importante esse livro. Aí você vê assim, ó, o que tem a ver isso com a nossa aula de hoje? Tem a ver, por quê? Porque o que o Epicuro queria fazer é a mesma coisa, né? Ele queria construir uma espécie de boa vida para os seus membros ali do jardim, né? Mas qual a diferença? É que o Epicuro, ele é um materialista, e o Sertilange, ele é um cristão. Então, o Sertilange, ele tem a percepção, né, do eterno, né, da alma, da eternidade. Enquanto que o Epicuro fala assim, tudo que você tem é esta vida, neste momento, com essa existência. Depois disso, acaba. Os átomos do seu corpo e da sua alma irão se fragmentar para gerar outra coisa. Então, você tem que aproveitar ao máximo para ser feliz nesta vida. Felicidade que tem a ver com aponia e ataraxia. Ausência de dor, presença de prazer. E prazer que é não satisfação, mas prazer que é equilíbrio, sei lá, né? Não ter dor. De boa? Deu uma digressão aqui, mas vamos voltar. Bom, continuando aqui, então. O Epicuro vai ter essas duas percepções de evidência e opinião. Olha só como é que vai trabalhar isso, né? Lembra que a opinião é uma coisa muito importante, né? Lá no Platão, no Sócrates, a opinião era a doxa, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Doxa.
aquilo que eu falo sem ter uma certeza filosófica, sem ter pensado o suficiente para ter certeza das coisas, né? É aquela coisa mais, assim, sem comprometimento, né? Então, ele volta agora com essa reflexão sobre a doxa. Para o Epicuro, as sensações são o fundamento do conhecimento, as prolepses, elas antecipam coisas que a gente sabe, já experimentou antes, portanto, elas são importantes, né? E a dor e o prazer seriam, então, a tríade que fecha os critérios da verdade, né? Sensação, prolepse, dor e prazer. Sensação, prolepse, dor e prazer. De maneira que uma coisa meio que vai afiando a outra, né? Vai burilando, né, a outra. A minha sensação fica mais aperfeiçoada quanto mais eu compreendo a dor e o prazer. A minha prolepse fica mais aperfeiçoada quanto mais sensações eu tenho. E a minha prolepse aperfeiçoa mais quanto mais eu aplico a ela os princípios de dor e prazer. Então, são a tríade, né, que forma o processo de conhecimento, que é o que o Epicuro chama de evidência, né? Evidência. Portanto, você dá para perceber que esses elementos aí, essa tríade, né, elas produzem o que ele chama de evidência imediata. Eu sei imediatamente, quando acontece, o que é a realidade, né? Se eu pego, né, uma régua, né, e bato no meu corpo, né, imediatamente eu tenho a sensação de dor, imediatamente eu sei que se eu bater de novo, vai doer mais, né? Vai doer de novo, por prolepse, né? E eu sei que essa dor não me dá prazer, né? Eu sei que essa dor não me dá prazer. Portanto, eu tenho um conhecimento imediato que isso dói. Isso dói, né? Não preciso de nenhuma reflexão mais mental, intelectual para isso, né? Então, esse é o conhecimento mais seguro de todos eles. Você pode falar assim, eu fui lá para a igreja e o pastor falou, né? Pregou e eu saí de lá me sentindo mal, né? Essa é toda a evidência que você precisa para saber que aquele lugar não é um lugar bom. Pronto. Não, mas eu fiquei mal porque ele questionou uma coisa dentro de mim. Então, não, mas já fez errado, né? Ele já fez errado, porque ele te fez sentir dor. E se ele te fez sentir dor, ele já produziu algo que é equivocado, né? Então, para Epicuro, né, qualquer comunidade cristã que aponte pecados, né, e só isso, né, sem dar nenhuma solução que faça com que a pessoa saia dali tranquila, feliz, né, com a boa vida, é um lugar ruim. Se você vai no Jardim do Epicuro, ele não vai deixar você ir embora sem que você esteja com um semblante mais tranquilizado, né? Sem que você esteja assim mais adequado, né, para a vida, né? Enquanto você está num surto, né, ele vai falar, não, fica aqui, vamos comer aqui, vamos conversar, vamos exercitar, vamos ali no laguinho, vamos dar uma nadada, vamos colocar o pé na água, vamos saudar a natureza, vamos plantar mandioca, qualquer coisa assim, né? Ele vai tentar de todas as formas fazer com que você entre, né, em um estado de homeostase, né, de equilíbrio. Sempre produzindo, né, sensações que tendem a mais prazer do que dor. De onde nasce a doxa, então? A opinião sobre as coisas, né? Para Epicuro, ela nasce do raciocínio, né? E olha só que interessante. O que o Epicuro está falando? Tudo aquilo que é do raciocínio é doxa. Tudo aquilo que é ciência é opinião. A ciência que eu falo é especulativa, né? A lógica, a metafísica, a religião, tudo isso é especulação. Não é evidência imediata de sensação de dor e prazer. É a especulação da mente. E por isso, todas essas ciências especulativas, elas causam, né? Elas produzem erros. Por isso que ele vai falar, olha, nunca dedique o seu tempo, né, para produções somente mentais. Porque as produções mentais, elas vão causar perturbação na sua mente. Qual que é a perturbação? Olha, tem coisas que eu estou aprendendo aqui, eu estou vendo o mundo de uma forma diferente, e esse mundo é tão grande que me causa um certo assombro.
Ele falou, ó, esse assombro que você sente é um sentimento que veio pela razão que causou dor no seu corpo. E, portanto, ela está errada. O mundo não pode ser um lugar que me causa espanto. O mundo tem que ser um lugar de prolepsis. Um lugar onde tudo aquilo que eu vejo, eu já meio que esperava que acontecesse. Porque assim eu vou sentir menos dor e vou estar no equilíbrio melhor, do prazer. Aí ele vai dizer, as opiniões, portanto, podem ser verdadeiras ou falsas. Mas as sensações, estas são sempre verdadeiras. Por isso, ele vai dizer, não vamos nos preocupar com opiniões. E, na verdade, se você vai para o jardim cheio de coisas na cabeça, o Epicuro vai falar assim, não, fala essas coisas para mim. Falar para quê? Para que você, ao falar, se livre um pouco desse peso e perceba qual é a sensação que o seu corpo de fato tem. Porque, às vezes, você chega para falar assim, olha, o meu problema é que eu não aguento mais trabalhar, né, no meu trabalho. E aí o Epicuro fala, mas por que você trabalha tanto? Não, porque eu preciso, né? Porque eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter fama, eu tenho que ter isso. Mas essas são coisas que não são necessárias para a vida, né? O que é necessário para a vida? É você ter comida e ter amigos, né? E ter um lugar para você morar. Você pode morar no jardim. Aqui nós temos comida que cresce aqui, que as pessoas vêm aqui e doam pra gente. A gente não passa fome aqui. E aqui nós temos amizade. Então, para que querer ajuntar tesouros na terra? Tesouros esses que vão ficar por aí mesmo, né? Vamos ajuntar tesouro nenhum, né? Vamos viver o momento, né? Carpe diem, viver cada dia, né? No prazer. Então, de onde vem a depressão? De onde vem a ansiedade? O Epicuro vai dizer, vem da razão, vem da doxa, vem de você pensar demais. A depressão, pensar demais no passado. A ansiedade, pensar demais no futuro. A ansiedade traz angústia. A depressão traz tristeza. Você precisa se livrar dessas duas. Como você faz isso? Vivendo o presente de forma intensa, com o mínimo necessário para que você tenha o máximo de liberdade possível. De maneira alguma ele está errado. A questão é, ele está dizendo que tudo se resume a isso, né? E aí o que é o problema aqui, Fred, eu acho, é que o resultado dos comportamentos humanos, eles viram extremamente egoísticos nesse sentido. Porque tudo que importa é você, né? Então, assim, não sei se chega a esse ponto, né? Então, eu não sei, eu não tenho certeza se chega nesse ponto, assim, mas a gente pode pensar assim, levando o Epicuro ao extremo, né? É mais ou menos isso, né? Quer dizer, o cara que tem um problema, ele abandona o problema para poder ter paz, né? Vamos dizer assim. Mas dá para fazer isso sempre? Às vezes não dá, né? Às vezes a ética, né? A moral, ela exige que você, sei lá, cuide dos seus pais velhos, né? O Epicuro vai falar, não, mas os seus pais estão velhos, vão morrer mesmo. Deixa que eles morram logo, né? Porque, afinal de contas, né? A morte vai chegar para todo mundo, né? E aí começa a ficar meio complicado para a moral cristã, né? Por exemplo, né? Por exemplo. Isso o Epicuro falaria com certeza, sim. Com certeza, com certeza. Então ele vai dizer, né? São verdadeiras as opiniões que recebem testemunho comprobatório por parte da experiência e da evidência, né? Então, se eu tenho uma opinião, né? Olha, sei lá, né? A minha opinião é de que o sucesso é algo fundamental para ser feliz. Minha opinião, né? Bom, aí eu pego e vou investigar as pessoas felizes. E eu vejo, por experiência e evidência, de que muitas delas não têm sucesso nenhum, né? Muitas delas não alcançaram nada na vida e são muito felizes, né? Então, quer dizer, essa opinião está errada. Entende? Eu tenho a opinião de que a pobreza e a violência são duas realidades que estão
intimamente ligadas. Aí eu vou tentar comprovar isso por meio da experiência, né? Eu vou lá eu vou conviver com pessoas pobres e em determinados locais eu vou perceber que não há violência lá. Há, na verdade, o contrário. Há um sentimento de ajuda mútua. Né? O Fred experimentou isso, o Fred não, o Leno experimentou isso, por exemplo, lá na comunidade ribeirinha, né? Que ele morava lá na Amazônia, né? Quer dizer, todo mundo era pobre e não por ser pobre, eles eram violentos como era o Rio de Janeiro, na favela. Ou seja, ser pobre na favela significa que vai ter violência? Não necessariamente, porque os pobres da Amazônia não são tão violentos quanto os pobres da favela. Então, essa opinião ela é falsa. Ela é falsa por quê? Porque a evidência da experiência a nega. Isso aqui é verdade até hoje? Sim, a experiência vai. O que tem de experiência, você vai pegar duas situações que você colocou aí. Situação de extrema, não chama pobreza, né? Mas pobre, vamos dizer assim, e com comportamentos diferentes. Perfeito, né? É ciência. E aí é aquele negócio que o Olavo fala, né? Você vai acreditar no que estou falando nos seus próprios olhos, né? É o Groucho Marx, né? É, Ou seja, o que o Epicuro está falando é que os meus próprios olhos são o critério da verdade. E aí, o que está acontecendo exatamente hoje no Brasil é isso aí, né? As pessoas, os especialistas, ou o deep state, ou o establishment, quer que você acredite no discurso e não no que seus olhos veem. É. O Epicuro, ele falaria para você, cara, a pior coisa que você faz é ficar vendo notícia, né? Porque a narrativa da notícia, ela não tem experiência comprobatória, ela é opinativa, né? E ela é modelada pela opinião das pessoas. Afinal de contas, né? O governo é ruim ou é bom? Bom, quem tem que decidir isso é a experiência da evidência do cotidiano, não é a elucubração. A elucubração, ela pode dar erro. Aí a questão olhando desse lado, até governos ditatoriais podem ser bons, porque a evidência da experiência da população pode ser, ele é ditador, mas a gente está de boa aqui, tá tranquilo. Estamos vivendo a vida, tá tudo de boa, tem segurança, tem paz e tal. Dizem que Pinochet, muitos elogiam Pinochet, né? Aqui, né, o regime militar do Brasil, né, e tal, né? Então, assim, essa evidência que vale, né? Não é o fato de você pensar, não, a liberdade se perdeu, não, assim, a igualdade sendo imposta. Não, para Epicuro isso não vale nada. O que vale é assim, mas você, individualmente, é livre? Se você individualmente é livre, por que você fala que não tem liberdade? Né? Então, não, mas o país está vivendo uma ditadura da toga. Tá, mas você tá deixando de fazer alguma coisa que você quer fazer? Não. Então, Tô. o quê? De falar o que eu gosto de falar, entendeu? Senão vou ser Mas preso. você tá fazendo, você tá Hum? de fato correndo esse risco, você, Lennon, você, indivíduo. Não o outro, você. Já fui, inclusive, tolhido de cursos de missão, principalmente por não ter a liberdade de escolher não tomar a vacina. Não, tudo bem. Nesse ponto, sim, né? Agora, no caso de falar, não. Por quê? Porque você não tem essa liberdade, essa falta de liberdade. Por experiência. Por experiência, sim, preciso primeiro executar. Tem coisas que eu não posso falar, porque se eu falar, entendeu? Pela própria natureza da profissão, eu sou punido. Certo. Por prolepse, né? Por prolepse. Você tem impressão. Mas isso é inerente, vamos dizer assim, à sua profissão. Ok. Sim. Mas fora dela, você não tem nenhuma. Pela experiência. Exato. Já vi experiência então, de outros, mas não pessoal. Só que a experiência do outro não vale para você. Para Epicuro, né? Para Epicuro. Porque o outro é o outro. Você é você. E a felicidade, o bem-estar seu não depende do outro, depende de você. Entendi. Exatamente. Isso.
E você pode perceber uma coisa. Tem militar que odeia ser militar, e tem militar que ama ser militar, mas os dois são militares ao mesmo tempo. Quer dizer, qual das opiniões está correta? Depende da pessoa, né? Eu sou preocupado com isso, depende da pessoa, porque a gente pode entrar numa espiral aí de relativismo, entendeu? Eu entendo assim, o que é verdade universal? Para Quem tem que ser... Epicuro, para Epicuro, a verdade universal é aquilo que a experiência e a evidência determinam. Ou seja, a verdade universal é a sensação. Não, tudo bem, agora vamos deixando Epicuro de lado. A gente está partindo de uma ótica epicurista, né? É assim, para ele é assim. Sim. Mas partindo de um ponto universal em que todo mundo... É impossível você discordar, a menos que você seja... Tipo, você vai mudar, por exemplo, a gravidade. Alguém muda a lei da gravidade? Não. Então é uma verdade universal. Sim. Que quem quer, pô, eu concordo, não concordo, isso aí não vai interessar, não é opinião, é lei natural. Outra lei natural, olha, eu preciso me alimentar para eu poder viver, porque senão eu não consigo sobreviver se eu comer. É outra lei natural. Então, estabelece leis naturais e, a partir daí, desenvolve o pensamento. Essa segunda proposição que você deu é uma experiência que todo mundo pode fazer, certo? Sim, todo mundo. Todo mundo. Agora, a questão da gravidade não é uma experiência que as pessoas elas precisam fazer. Ela só existe, né? Você viveu... Sim. Tá lá, né? Então, pergunta lá para uma tribo indígena. A gravidade é importante? Ele vai falar, quê? Mas sabendo aí pergunta, comer é importante? Sim, claro. Então você vê, comer é uma evidência clara. A gravidade, ela é uma evidência que não é clara. Por quê? Porque ela precisa ter uma reflexão muito, muito refinada para você chegar nessa percepção. Por exemplo. E aí é isso mesmo, ou seja, entendendo o porquê eles fazem isso, sim. Agora, o Epicuro vai falar, mas isso é legal para o menino? É bom para o menino? A evidência prova que você deveria fazer isso com você mesmo? Não, então, talvez não seja legal. Sim, sim. E não há por que eu me sentir isso e nem angustiado por isso. Não, simplesmente nós somos diferentes. Eu tô de boa correndo em 30 segundos, sei lá, em mais segundos. Mas o Ed está certo em dizer assim, o Epicuro, ele tem uma verbe ali relativista, ele tem mesmo, né? Porque a preocupação do Epicuro é com o indivíduo, não com o mundo, vamos dizer assim, né? Com o saber, porque ele acha até que esse saber científico, ele prejudica a alma, ele prejudica a felicidade, né? Você começa a saber de coisas que você não precisava saber, e aí, sei lá, né? De certa forma, eu acho legal essa preocupação dele com o indivíduo. Pô, perfeito. Eu não sou aquele cara que fala, nossa, mas a sociedade precisa disso. É todo mundo preocupado com a humanidade, com a sociedade, mas preocupado com o indivíduo, que é bom, nada, né? Então, perfeito. Eu acho legal essa ideia. Mas a partir do momento que eu estabeleço premissas não universais para todos, para satisfazer o prazer do indivíduo, aí eu posso entrar no campo relativista, entendeu o meu ponto? Mas ele tem assim, ele tem uma portinha aberta, né, no relativismo, né? Mas a ideia dele é a seguinte: ele relativiza, por exemplo, o igualitarismo do Epicuro, ele é um relativismo, né? Todo mundo é igual em relatividade, em relação a outras pessoas, né? Todo mundo é igual. Não existe hierarquia para Epicuro. Aí você fala assim, não, mas não existe mesmo na realidade? Olha, eu acho que existe, né? Eu acho que vai ter o mais forte, vai ter o mais fraco, vai ter o mais bonito, vai ter o mais feio, vai ter mais isso, vai ter mais aquilo, né? Então, existe hierarquia, existe. Mas o Epicuro está falando, não, mas essa ideia de hierarquia, ela é falsa. Ela não precisa existir. Por quê? Porque você ser o mais fraco não significa que você não vai ter a mesma felicidade do mais forte. Eu entendi o ponto bem dele, porque a felicidade não é, por exemplo, aquele cara ali é muito, por exemplo, cara, deixa eu tentar, aquele cara ali tem um jardim e ele é feliz porque ele tem um jardim. Pô, mas eu sou feliz só tendo meu casebre aqui e tendo o que comer. Isso. Então eu sou feliz igual a ele, independente do que ele tenha, do que eu tenha. Isso. Entendeu? Isso aí, é relativismo, né? É um relativismo, assim, é aquele relativismo.
como é que eu posso dizer? Existe uma palavra que você, quando você vai tratar do relativismo, você não trata ele como um absoluto, né? Uhum. Você pode, vou batizar aqui, mas eu não sei, seria um relativismo referencial. Certo? Perfeito, Eu posso perfeito. chamar assim, né? Um relativismo referencial. Aí a minha preocupação sempre é aquela quando eu relativizo tudo. Não, tudo é relativo, é relação à subjetividade do indivíduo. Mas se o indivíduo não estabelece leis naturais, premissas universais, o que ele vai estar dizendo, mesmo que ele ache que ele tem razão, vai ser algo, entendeu? Que não faz sentido dentro de uma lógica estabelecida no cosmos, entendeu? Perfeito. Mas aí que sim, tudo é relativo, é uma impossibilidade lógica, né? Sim, não tem relativo vai ser relativo, e ele não vai existir. Perfeito, né? Então tá errado também. Tá errado porque a própria experiência e evidência prova o contrário, né? Sim, Tudo é relativo. Bom, então alguns seres humanos precisam comer e outros não. Não, não é assim. existem as verdades universais. Sim. Mas essas verdades universais, para Epicuro, só são universais quando a experiência e a evidência demonstram. Sim, entendi o ponto dele. Perfeito? Sim, Se não recebem testemunho contrário, não são desmentidos pela experiência e pela evidência. Portanto, né, são opiniões verdadeiras. Né? As opiniões falsas é o contrário, né? Recebem testemunho contrário ou não recebem testemunho probante. Né? Então, aí para a gente ver, né, como Epicuro trata a opinião. A opinião, ela não é verdadeira se ela não tiver evidência na experiência. E com esse sentido aqui, o Epicuro meio que matou também os sofistas, né? Porque os sofistas, eles tentavam provar que tudo era verdade a qualquer custo, né? Por meio do diálogo. Aí o Epicuro, ele falaria assim, não, mas isso que você está falando não tem o menor sentido. Por quê? Porque eu não sinto isso. E se eu não sinto isso que você está falando, se eu não vejo, se eu não tenho a sensação disso, isso é verdade, isso é mentira. Ah, você só vai ser feliz se você fizer tal coisa. Não, mas eu sou feliz agora. Não preciso fazer tal coisa para ser feliz. Então ele não se deixaria, né, convencer pela propaganda, né? O Epicuro é um cara assim bem interessante nesse sentido. E deixa eu ver se aqui é o último. O último ponto aqui do cânon, né, para a gente ver, é esses limites e aporias do cânon epicurista, né? O que é uma aporia, né? Aporia é quando você tem um raciocínio que ele não tem solução. Quando ele não tem solução, ele é uma aporia, né? Não tem solução por quê? Porque a solução não foi dada, né? Então, por exemplo, quando você lê lá os primeiros 3 diálogos de Platão, é o Eutífron, é o Apologia e é o Fédon, se não me engano, né? Ele discute coisas nesses diálogos que ele não conclui. Ele só joga a batata quente, né? E aí a galera fica lá, né, naquela condição de tentar entender a conclusão, mas o que vale para esses diálogos é o método, né? E não é a conclusão. A conclusão ele deixou sem ter, de propósito, né? E aí nós chamamos esses diálogos de diálogos aporísticos. Né? É uma aporia. A gente pode pensar assim: existe liberdade humana ou existe apenas determinismo humano? Né? Essas duas coisas, né, liberdade e determinismo, são aporias da relação humana. Por quê? Porque a gente não consegue resolver ela. Né? A gente fala assim, não, existe determinação, então eu não posso ser responsável moral pelos meus atos. Não, existe apenas liberdade. Bom, então por que eu acabo fazendo coisas que eu não quero fazer? Então você tem um problema aporístico aí, né? Que nenhum e nem outro consegue resolver. Aí você começa a tentar fazer uma questão de meio termo ali, né? O Nicodemos fala assim: eu creio na predestinação com responsabilidade. Isso é uma aporia. É uma aporia, né? Se há predestinação, não pode haver responsabilidade, porque há predestinação, né? E se há responsabilidade, não pode ter predestinação. É uma aporia. Mas tá cheio de aporias sobre isso no mundo inteiro, né? E aí isso é normal do pensamento humano. A gente não gosta de aporias, né? O pensamento humano tende, né, a projetar opiniões para resolver as aporias, mas nem sempre a gente consegue. Né? O Epicuro, então, ele afirma, né, que existe um objetivismo absoluto, ou seja,
que você pode sempre saber a verdade de maneira não relativa, de maneira absoluta, por meio da sensação e da evidência. A sensação, então, é o critério firme do conhecimento absoluto, verdade absoluta. Mas poderíamos pensar em um relativismo absoluto se admitirmos que a realidade da sensação provém apenas dos simulacros. Você lembra disso, né? O simulacro é o quê? É a impressão que eu tenho da realidade. Quando eu experimento alguma coisa, aquilo ficou gravado na minha mente, aquela experiência. E aquilo que está gravado na minha mente é, na verdade, um simulacro. Não é a realidade, né? Se eu falar para você, ó, Fred, você gosta de picanha? Você vai falar, sim, gosto. Por quê? Porque você lembrou da picanha que você comeu. Mas essa picanha que está na sua frente aí, na sua memória, ela é um simulacro, ela não é a picanha de verdade. E eu posso ter tido a experiência de comer uma picanha horrível, né? Mal feita pra caramba, né? E falar, nossa, não, picanha é horrível. E aí eu vou perguntar, será que isso é realmente critério absoluto de verdade, a sensação? Porque a minha sensação de comer uma picanha ruim e achar que ela era o único tipo de fazer picanha é diferente da sua, né? Você, não, vou comer essa comida aqui, aí ela dá dor de barriga em você, e em mim não dá. Aí você vai falar, nossa, não, essa comida aqui é ruim. Eu falo, não, ela é boa. O critério de objetividade, né, da verdade, se for a sensação, ele nunca vai ser absoluto, ele sempre vai ser relativo. E essa é uma aporia do pensamento epicurista. Um mesmo objeto pode, portanto, provocar sensações diferentes e diferentes, né? Ou seja, então, no pensamento epicuro, quando ele afirma que a sensação é critério objetivo da verdade, ao mesmo tempo ele está afirmando que o critério objetivo da verdade é subjetivo. Entendeu ou não? Eu entendi, aí entra naquela que o Fred falou aí, de a verdade para cada um, ó. Pô, Exato. Então pô, não é objetivo. O tempo é relativo? Um exemplo, o tempo é relativo? Aí fala, não, não é relativo. Então tá bom, então segura uma pedra de gelo e aperta. Isso. Né? Então, acho que esse relativismo referencial, não sei se esse é o nome, tem um nome que dá para isso, mas eu não lembro agora. Falei referencial aqui porque foi a palavra que veio na minha cabeça. Entendeu? Eu até entendo que ele existe por conta disso, por conta da sensação. E aí é a prolepse que diz, poxa, isso aí não é bom não, cara, porque eu já comi e deu ruim para mim. Eu falo, não, mas eu comi e não deu, para a prolepse que eu tenho, que isso aqui é bom. Né? Então, digamos, esse relativismo limitado, pô, ele faz certo sentido, entendeu? Mas você vê... mas para Epicuro... mas para Epicuro, isso é verdade no sentido amplo. Perfeito. Então, assim, para Epicuro, né, a experiência que eu tenho é a verdade objetiva e absoluta. Mas se isso mas se isso é verdade, então não existe nenhuma coisa que é objetiva e absoluta. Por quê? Porque ela sempre vai ser relativa a cada pessoa. E esse é um problema, assim, ó, esse é um erro que o Epicuro não resolveu, entende? Assim, Epicuro, se alguém estivesse sentado com ele e falasse assim, olha, a sua filosofia tem esse problema aqui, talvez o Epicuro falar, eita, não tinha pensado nisso, né? Mas ele escolheu não pensar nisso, porque não resultava em benefício para ele, né? Essa reflexão. Então ele ficou assim, né? Mas ele tem esse erro, né, na filosofia dele, né? Que é um limite, vamos dizer assim. O limite você não pode fazer o que você quer fazer. Por quê? Porque o que você quer fazer vai impedir que outra pessoa faça o que ela quer também. E assim você vai tirar a liberdade do outro. Então, a liberdade não pode ser absoluta. Por quê? Porque senão, se todo mundo tiver liberdade absoluta, ninguém tem liberdade nenhuma. Perfeito, é isso mesmo. Aporias universais, é isso mesmo. E ela tá cheia, né? Todo lugar tem isso, né? Beleza? Ficamos por aqui então. Na próxima a gente continua.